Bem-vindos ao Nativos Digitais. Será que é pirata e não sabe? É grande a discussão e confusão à volta dos direitos de autor e conexos. Quem cobra, quem tem de pagar. O Nativos Digitais foi tentar encontrar respostas e há um novo interveniente, a Visa Press, que aponta para já às agências de clipping. Por falar nisso, o que é o clipping? Assuntos a descobrir ao longo do próximo quarto de hora. Nos últimos anos tem aumentado o volume da discussão em torno dos direitos de autor e direitos conexos. Interessa, por isso, definir cada um deles. Os direitos de autor, no caso da música, são os direitos de quem fez a letra e a música. Os direitos de quem a cantou e tocou. E os direitos de quem fez a produção do disco são os direitos conexos. A licença da Sociedade Portuguesa de Autores, como disse há pouco, abrange apenas os autores, que são aqueles que criaram as obras que vão ser executadas publicamente. A Passe Música representa, esta marca representa os intérpretes, portanto a pessoa ou o grupo que vão interpretar as obras, e também a editora que fixou essas obras num fonograma. Mas será que estão definidas e claras as fronteiras do que é ou não legal? As dúvidas levantam-se sempre que compramos um CD, um livro ou sempre que navegamos pela internet e percebemos que existem por todo o lado reproduções não autorizadas de obras protegidas. Imagine que é proprietário de um pequeno café. No estabelecimento decide usar como música ambiente o CD que comprou de forma legal. A verdade é que o facto de ter comprado o CD não lhe dá o direito de o utilizar no café de que é proprietário sem o devido licenciamento. Suponhamos que eu comprei uma música num site de internet legal e reproduzia para um CD. A maioria dos sites permite essa reprodução. Essa cópia é uma cópia privada. Pego nesse mesmo CD e resolvo passar essa música no café. Bom, a partir daí eu deixei o âmbito da cópia privada. A cópia é exatamente a mesma. O que mudou foi o fim. O direito de titularidade de uma pessoa que compra um CD é sobre o suporte, não é sobre as obras. A questão é que as obras vão fixadas no suporte, não é? Ou seja, quando compramos um CD, adquirimos o suporte e o direito privado do seu uso. Se numa festa de amigos juntarmos 500 pessoas em nossa casa, interessa perceber se já estamos perante uma execução pública da obra, neste caso, musical. Se tiver uma casa suficientemente grande para ter 500 amigos, antes de mais dou-lhes parabéns, e em segundo lugar, digo-lhe que, de facto, se não cobrar nada a esses amigos e se for verdadeiramente uma festa privada, se estiver entre a família e amigos, está e continua a estar no âmbito privado. Sempre que há uma execução pública da obra musical, há duas entidades a quem deve ser pago o licenciamento: a Sociedade Portuguesa de Autores e a Passe Música. Se falarmos de televisão, a presença dela em espaços como os de um café também carece de licenciamento junto da SPA. A TV Cabo não tem, a TV Cabo permite-lhes que a pessoa receba no seu café ou na sua casa digamos, as obras que são radiodifundidas, mas não representa os autores, não é titulado de direitos, não representa os autores e, portanto, não pode autorizar ou não, enfim, não tem na sua gênese a possibilidade de autorizar a execução pública das obras. O mesmo acontece com o rádio e foi, aliás, pela força da rádio que há 85 anos surgiu a Sociedade Portuguesa de Autores e pela necessidade da existência de uma entidade capaz de cobrar os direitos sobre as músicas emitidas. O valor a pagar para licenciar um espaço para execução pública de obras protegidas varia consoante o fim a atingir. A mesma música nem sempre vale o mesmo. Se for um café pequeno, um café de 50 lugares, pagará uma quantia que rondará os 100 e tal euros. Um canal de televisão pagará uma quantia que dependerá da sua audiência, no limite das suas receitas de publicidade, ou seja, do valor pagam uma quantia completamente distinta, porque a música, o contributo que a música dá à formação de valor final, à formação de valor nessa atividade, é completamente distinto. A força da internet trouxe consigo novos desafios para quem tem a ambição de cobrar o justo valor pela obra executada fora da esfera privada.
Gravar um concerto no seu telemóvel e colocá-lo na internet são 2 atos ilícitos. A pessoa está, digamos, a utilizar publicamente, está a difundir para os outros, está a permitir que outras pessoas tenham acesso a essa obra. E isso é um direito exclusivo do autor. O desafio é grande, sobretudo numa sociedade de partilha de informação como a que hoje conhecemos e na qual o pagamento de conteúdos ainda é um tema pouco entendido por quem a integra, sobretudo por não perceberem para onde vão as receitas apuradas. Uma vez cobrado, metade do valor é entregue à Audiogest, que representa produtores, que distribui entre os produtores fonográficos. A outra metade é entregue à GDA, que representa artistas, que distribui entre os artistas. Os critérios que são usados pela Audiogest e pela GDA são critérios tão próximos quanto possível e quanto economicamente viável da utilização real. Voltamos ao café. No balcão, um livro e um jornal estão à disposição dos clientes. Daqui a pouco vamos perceber se, em algum dos casos, estamos perante um ato que exige o pagamento de licença para execução pública, já que em ambos se coloca hoje a questão dos direitos de autor. Apesar de, por vezes, os discursos parecerem apontar noutro sentido, a cobrança de direitos de autor tem vindo a crescer nos últimos anos. O CISAC, organização que reúne gestoras de direitos de autor de todo o mundo, anunciou que entre 1999 e 2009 o valor cobrado a nível mundial cresceu 43,8%. O valor total estimado para 2010 é de 7.200 milhões de euros. Dos que têm revelado um maior incremento destacam-se os repertórios de artes visuais e literários. Na música, crescem as receitas por espetáculos e decrescem nos meios de reprodução tradicionais. Uma curiosidade é o aumento de 20% na rubrica Outros, que inclui sobretudo as receitas de direitos de autor relativas a karaoke online. Clipping. A expressão é de origem inglesa, mas podemos ouvi-la com frequência quando falamos de monitorização do trabalho dos média. Clipping representa o ato de selecionar notícias publicadas nas mais diversas plataformas de informação e orientá-las no sentido de quem paga este serviço. Em Portugal existe cerca de uma dezena de empresas que se dedicam à monitorização dos média. Nós estamos nas redes vivas à procura dos jornais, digitalizamos os jornais, lemos os jornais, encontramos as notícias que são cruciais para cada cliente. Na Cision são monitorizados mais de 1.600 meios, da televisão à rádio, dos jornais às redes sociais. Aqui filtra-se a informação e envia-se aos cerca de 600 clientes, entre empresas, entidades públicas ou meios de comunicação social. Cada cliente recebe a informação que solicitou sobre determinado assunto. A constante corrente informativa das rádios, televisões e plataformas digitais obrigam a um trabalho sem interrupções, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E no fim da notícia estar acabada, nós cortamos-la, digitalizamos-la e enviamos-la num espaço de segundos. Um cliente que requer as notícias sobre determinado assunto pode pagar de 200 a 2.000 euros por mês. Tudo depende apenas da complexidade da pesquisa. Eu posso lhe dizer que há clientes que pagam uma avança mensal e que nunca recebem nada. Imagine que um fabricante de mísseis e que tem um míssil secreto, mas quer saber se existe alguma fuga de informação a nível mundial ou a nível de Portugal. Nós estamos há anos a monitorizar esse nome, nunca houve nenhuma fuga de informação e, portanto, esse cliente nunca recebeu clipping absolutamente nenhum ou informação nenhuma, no entanto, paga a sua avança. Ao trabalharem, entre outras, com a informação publicada todos os dias em jornais e revistas, interessa perceber daqui a pouco como lidam as empresas de clipping com o surgimento da Visa Press, uma cooperativa que pretende cobrar os direitos de autor dos trabalhos jornalísticos, uma questão em que se discute o que é ou não fair use. O fair use é um conceito surgido no início dos anos 60 do século XX nos Estados Unidos, que designa as situações em que se podem usar obras ou excertos delas sem autorização dos detentores de direitos e que também existe no direito português no artigo 75 do Código de Direito de Autor. Genericamente, tudo o que é uso pessoal e não comercial é uso lícito,
Por exemplo, tirar fotocópias de um livro que comprou para tirar apontamentos ou passar para um CD as músicas que comprou numa loja digital. O direito de informar, discutir, criticar ou satirizar sobrepõe-se também em algumas situações aos direitos de autor, o que permite que um jornalista cite um livro ou que o canal A passe excertos de uma entrevista dada em exclusiva ao canal B. Da mesma forma, quando o objetivo da cópia é ensinar ou investigar, habitualmente o uso é lícito. Com os suportes materiais, como o papel ou os CD, a darem lugar ao digital, a discussão parece ainda só agora ter começado. Voltamos ao café. No balcão está o Jornal do Dia, à disposição de quem quiser ler. Lá dentro estão artigos de diversos jornalistas, alguns salvaguardados ao abrigo da Lei dos Direitos de Autor. O proprietário não pagou qualquer licença para esta execução pública do jornal. Pode fazê-lo? Essa é uma boa questão. Eu, apesar de tudo, acho que não creio que a pessoa esteja a cometer um ato ilícito. A realidade é que, ao passar por diversos leitores na mesa de um café, pode ser um valor acrescentado para o negócio que se realiza. E se em vez de um jornal for um livro, o elemento colocado à disposição dos clientes do café? Um livro já não é a mesma coisa, um CD já não é a mesma coisa. Portanto, se eu tiver um livro de poemas, imaginem que algum dos poemas vai ser recitado, etc., obviamente que para esse tipo de recitação tem que haver autorização do autor. São tenues e ainda pouco claras algumas fronteiras do que é ou não lícito quando se fala em direitos de autor e direitos conexos. Em 2009 surgiu a VisaPress, uma cooperativa que tem como principal objetivo a gestão e recolha dos valores referentes aos direitos de autor associados aos média. O objetivo é que órgãos de comunicação e jornalistas sejam recompensados pelo uso dos seus trabalhos. A obra coletiva, enquanto obra coletiva, é toda ela suscetível de um direito de uma autorização de utilização. Individualmente, a notícia por si, individualmente, é que tem a diferença que fez e que o Estatuto do Jornalista define, aliás, muito bem onde é que está essa fronteira e quando for caso disso, é por essa fronteira que nós nos guiaremos. Os principais alvos da VisaPress nesta fase inicial de licenciamento são as agências de clipping. É delas que pode provir grande parte das receitas. João Lameiro garante que o que está em cima da mesa é apurar entre 3% a 5% do lucro obtido com a atividade de clipping. Mas a maioria das agências continuam a ignorar o processo de licenciamento. As empresas de motorização não vendem conteúdos, nem o preço, o seu modelo de negócio está dependente do volume e do número de clippings que vende. Neste primeiro momento o que interessa é no jornal ou na revista e organizam uma espécie de um dossiê de imprensa, ou seja, catalogam e estruturam tudo aquilo que foi publicado e enviam a esse cliente. Ora, eles estão a usar um conteúdo criativo, que é uma notícia, que eles não estão autorizados a utilizar para com eles fazerem um negócio. Se o jornalista criar um texto em que já haja originalidade, em que haja uma criatividade, a obra é protegida. Não se pode pôr no mesmo prato o que é o direito de autor de uma obra artística, de um livro, de uma obra de música, de uma obra plástica, de uma obra jornalística. Para os responsáveis da CIJAN, há muitas questões ainda para serem debatidas. Do lado da VisaPress, há a vontade de licenciar o mais depressa possível as agências de clipping e de comunicação, para depois partir para casos mais concretos. Por exemplo, o Presidente da República tem uma equipa que faz o seu próprio clipping. Pois bem, terá de se licenciar. O que nos pareceu é que não era justo, e a palavra é mesmo justo, temos de bater à porta de utilizadores individuais de clipping antes de termos resolvido o problema com os utilizadores comerciais de clipping. O debate sobre os direitos de autor no jornalismo está longe de estar fechado, mas é desde já perceptível que, no futuro, os jornalistas vão também ter uma voz ativa neste processo e, para poderem beneficiar dos seus direitos, terão de ter em atenção a questão logo na assinatura do contrato com a entidade patronal. Ter formas de licenciamento de trabalhos alternativas ao habitual e rígido, todos os direitos reservados, mas ainda assim ter algum controlo sobre as obras é um dos objetivos das licenças Creative Commons. Se é autor ou quer utilizar obras de outras pessoas, descubra este mundo muito baseado na colaboração. As licenças Creative Commons já são válidas em Portugal.
É tudo por hoje. Podem manter-se ligados ao Nativos Digitais em rtp.pt, faroldideias.com e em facebook.com/nativosdigitais. Até para a semana.